Então vamos fechar nossos olhos materiais, elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, que nos deixou a seguinte mensagem: que onde dois ou mais em seu nome estivessem reunidos, ele se faria presente. E nos disse: Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoai as nossas ofensas, à medida em que perdoarmos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em novas tentações, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O evangelho de hoje, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que fez aniversário esse mês, né? O Evangelho, o Livro dos Espíritos, é o capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Os itens 7 e 8. Se alguém te ferir na face direita, vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos que não resistais ao mal, mas se alguém te ferir tua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quer demandar-te em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a ir carregado 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Essa passagem está em Mateus. Os preconceitos do mundo a respeito daquilo que se convencionou chamar ponto de honra dão esta suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e do exagerado personalismo, que leva o homem a geralmente retribuir injúria por injúria, golpe por golpe, e que parece muito justo para aqueles cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. Eis porque dizia a lei mosaica: olho por olho e dente por dente, mantendo-se em harmonia com o tempo em que Moisés vivia. Mas então veio Cristo e disse: não resistais ao que vos fizer mal, mas se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. Então, nós vemos como lei divina amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo. E aí vem Jesus nessa passagem e nos diz que nós temos que amar também os nossos inimigos, que nós temos que dar uma oportunidade nova para essas pessoas, né? E quando a gente ouve isso e não faz uma análise, a gente tem uma dificuldade de assimilar não só essa, mas todas as outras passagens de Jesus, né? Era preciso a gente avaliar como era a palavra na época para poder passar para o dia de hoje. Então, se nós levarmos ao pé da letra, dar essa oportunidade da outra face para quem nos ofendeu, para aquele que nos machucou, para aquele que cometeu injúria, automaticamente a gente já sente um mal-estar dentro do nosso organismo. E nessa passagem ela fala sobre a lei da física, que isso é normal, que aquele que nos faz mal, a gente sente uma corrente fluídica negativa, muito ruim, ao contrário daquelas pessoas que nós gostamos, que é uma corrente boa, né, um eflúvio benévolo. Então, como é que nós vamos amar os inimigos? Como é que nós vamos dar uma oportunidade desse que nos feriu de chegar perto de nós ou de até convivermos com ele? Quando Jesus falou, né, para a gente dar uma nova oportunidade, dar outra face, ele quis dizer para que nós não fizéssemos como nós fazíamos antigamente
e talvez algum de nós até pouco tempo. Quer o quê? Reagir com ódio, querer vingança, desejar o mal do outro. Porque a gente ainda tem um pouco desse lado animalesco dentro de nós, e é comum a gente, a priori, reagir dessa forma. Então, quando Jesus falou amar ao próximo, dar uma nova oportunidade, é não fazer isso. É nesse sentido o amor cristão, é de não retribuir o mal que nos foi feito, né? Porque normalmente a gente retribui no mesmo patamar. E essa oportunidade nova vem a ser isto. É a gente praticar o perdão. É claro que é difícil, né? Tudo é muito bonito quando a gente lê, quando a gente fala, mas quando nós temos que vivenciar, a coisa fica diferente, não é? Mas quando nós falamos de fé a todo momento, né? Às vezes nós falamos até da fé cega, é exatamente isso. A fé não é só acreditar. Fé é vivenciar. Quando nós temos fé em Deus, nós temos fé em Jesus, nós passamos a vivenciar momentos com Ele, sejam momentos bons ou momentos difíceis, desafiadores. Então, quando nós temos fé em Jesus, que nós passamos a vivenciar, a gente entende que realmente a gente não pode retribuir o mal com o mal. Que nós estamos aqui para fazermos diferente do que nós já vemos fazendo há muito tempo, né? A questão 573 do Livro dos Espíritos, ela fala sobre isso. Nós viemos aqui para ajudar o próximo, para vivenciar essa vida cristã. E é exatamente isso que nos diferencia de outras religiões, né? Não que outras não façam, mas muitas religiões pregam. E não adianta a gente saber uma passagem, não adianta a gente saber um salmo, né? Se a gente não praticar. Porque o ensinamento cristão realmente é esse, é praticar sempre que possível. Jesus, quando foi crucificado, ele não pensou em se vingar em alguém que estava ali fazendo mal a ele. Qual foi o primeiro pensamento que ele teve? Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Então, muitas vezes, aquele que nos ofende, que nos faz o mal, muitas vezes ele nem tem noção do que ele está fazendo. Às vezes ele acha que ele tem, só que ele está num patamar evolutivo diferente do nosso. E às vezes a gente já consegue enxergar de uma forma diferente da dele. Agora, o que nos deixa às vezes muito mal é quando nós queremos que o outro haja da maneira que nós achamos ser melhor. Quando na verdade ele vai agir da maneira que ele entende ser a melhor. Veja quanto sofrimento nós mesmos fazemos conosco. Ficamos mal porque o outro não faz aquilo que eu quero que ele faça. E hoje em dia, nesse tempo de pandemia, muitas famílias têm vivido isso. Muitos casais, né? Porque estão ficando mais tempos juntos, muitos não estão trabalhando, ou só um dos cônjuges trabalha. E o Livro dos Espíritos também aborda isso na questão 695. Que o casamento é uma das maiores plataformas da evolução espiritual. E quando falar do casamento, não é só homem e mulher. Isso engloba a família toda. Pai, mãe, filho, filha, às vezes um outro cônjuge que possa morar junto. Então percebam, em nenhum momento Jesus falou que seria fácil. Mas ele sempre nos mostrou que é muito simples. Mas a gente ainda tem que ir devagar, né? Então, esse oferecer o outro lado, ele está diretamente ligado a perdoar. A gente não consegue dar uma nova oportunidade a alguém que a gente não perdoou. E percebam, isto leva tempo. Leva tempo para ambas as partes. Eu tenho determinado tempo para poder perdoar, ou nós temos, aquele que nos ofendeu. Eles têm um determinado tempo para entender que eles nos ofenderam. E a gente tem que respeitar esse tempo.
Mas enquanto isso, o que nós podemos fazer, como fala essa questão 573? Orar, vibrar, pensar qual é a maneira melhor que eu vou conversar com essa pessoa. Quando? Porque às vezes a gente tem a razão, só que a gente vai conversar no momento que não é o ideal. Às vezes nós temos a razão, mas nós vamos falar de uma maneira que o outro, que ainda se encontra magoado, vai se magoar mais ainda e não vai conseguir entender o nosso ponto de vista. Então, o que nós temos que fazer? Praticar o cristianismo na sua raiz. Conversar muito com Jesus, mas muito. Nós temos que pedir para que nosso anjo da guarda converse com o anjo da guarda daquele no qual exista essa diferença, para que eles preparem a nós dois para que possamos ter uma conversa da melhor forma possível. E não tenho dúvida que isso funciona muito, mas muito. E percebam também que se ocorrer essa conversa, e caso o outro não nos perdoe ou não aceite o nosso perdão, percebam, nós fizemos a nossa parte. Deus está vendo que nós buscamos uma solução. Porque nossos queridos orientadores e doutrinadores da casa, a maioria das dificuldades que são apresentadas por aqueles assistidos que vêm nos procurar, qual é? Não perdoar algo que foi feito ou que até não foi feito. Então percebam, às vezes o outro já deixou para lá, já passou. E nós estamos ainda carregando aquilo dentro de nós. E como fala nessa passagem aqui, é uma energia negativa. É um fluido maléfico para aquele que o sente. E o que ocorre? Às vezes nós achamos que esse patamar de evolução cristã é muito alto e nós não atingimos ainda. Que só nós, quando temos alguma dificuldade dessa, que grandes pessoas que conhecemos não têm. Quando, na verdade, nós sabemos que todos estamos no mesmo planeta de provas e expiações. E nunca tivemos uma prova tão grande como essa pandemia. Não interessa se você tem 10 casas ou uma, você vai ter que ficar no isolamento. Eu vou contar uma historiazinha do Chico, que eu gosto sempre de elucidar as passagens com alguma história. E tem uma passagem do Chico que relata, né, que o Chico era muito trabalhador e sempre que ele saía do trabalho material, ele ia fazer o trabalho de caridade, ou num centro, em diversos lugares. E ao chegar em casa, ele tinha um cachorrinho de estimação que ele adorava esse cachorro. Então ele chegava à tarde da noite, sempre brincava com o cachorro, e assim ele fazia todos os dias, porque o Chico trabalhava todo dia. Só que um dia o Chico chegou em casa e esse cachorro estava muito mal. O cachorro havia adoecido. E o Chico também ficou triste com isso. O Chico ficou muito mal, porque ele adorava esse animal, né? E nós sabemos a importância espiritual que os animais têm inseridos no lar. E aí uma pessoa que conhecia o Chico, viu aquele desespero, aquela amargura e resolveu acabar com aquele sentimento que o Chico estava tendo para que ele ficasse bem. E qual foi a solução que ele encontrou? Ele foi lá e acabou com a vida do cachorrinho. Quando o Chico viu isso, logicamente ele já estava triste, porque o cachorro não estava bem, ele ficou mais triste ainda. E depois disso, o Chico ficou sabendo quem fez isso com o animalzinho dele. E o Chico ficou muito entristecido, ficou amargurado com isso. E aí um dia, Emmanuel chegou no Chico e falou: Chico, nós precisamos conversar. Aí, tudo bem. Ele falou: você tem uma mágoa aí no seu peito que está tornando uma área cinzenta e ela está atrapalhando o nosso trabalho. Quando o Emmanuel falou isso, o Chico ficou muito surpreso. Falou: tá bom. Tempos depois, eles conversaram e aí o Emmanuel perguntou para ele: você perdeu um animalzinho, não perdeu, Chico? Ah, perdi. A fisionomia do Chico já mudou. Você sabe quem fez, não sabe? E aí a fisionomia do Chico mudou mais ainda. E o Emmanuel falou: então, essa tristeza que você tem com essa pessoa está criando uma amargura aí que está atrapalhando o nosso serviço.
você tem que resolver isso. E o Chico não sabia como resolver. O Emmanuel falou, ó, você vai comprar um presente e entregar para essa pessoa que fez isso. E aí o Chico ficou espantado, vou ter que fazer isso? Vai. Você vai descobrir o que ele mais gosta, vai ter que fazer isso. E aí o Chico descobriu que a pessoa gostava, através de outras pessoas, descobriu que a pessoa gostava queria uma máquina de costura, era o sonho da pessoa. Aí o Chico já ganhava pouco, foi numa loja, comprou uma máquina, financiou em 12 encarnações, a máquina mais bacana que tinha, e foi levar para essa pessoa. Quando ele chegou na casa da pessoa, a pessoa já ficou muito feliz com a presença do Chico. E no momento que o Chico entregou essa máquina de costura, que era o sonho dessa pessoa, essa pessoa ela ficou tão iluminada que essa luminosidade foi direto ali, ó, no peito do Chico e tirou toda aquela região obscura no seu coração, no seu chakra, que estava atrapalhando os trabalhos dele com Emmanuel. Então, vejam só, o Chico, que é uma pessoa que ganhou, concorreu ao Prêmio Nobel, que é uma pessoa que é uma sumidade na nossa doutrina, passou por isso. Então, se nós estamos passando, tudo bem. Se nós ainda não conseguimos resolver, tudo bem também. O Chico demorou o tempo dele. Foi preciso até um puxãozinho do seu mentor para que ele fosse resolver isso. Mas nós não precisamos esperar nosso mentor, nosso anjo da guarda, vir dar um puxãozinho de orelha para falar, Douglas, vai lá resolver isso. Esse momento que nós estamos passando não está acontecendo sem uma permissão divina, sem o conhecimento da espiritualidade. E nós estamos tendo um tempo que nós nunca tivemos em vida, pelo menos adultos. E muitas vezes a gente não está entendendo o porquê e não está sabendo fazer bom uso disso. Então, meu querido, minha querida, se você tem uma diferença com alguém, se você tem que perdoar alguém, se você tem que aceitar o perdão de alguém, faça como disse Jesus. Vinde a mim os pequeninos. Como é que as crianças fazem? Eles brigam agora, daqui 5 minutos, eles já estão de bem, brincando de novo. Então ligue para essa pessoa, mande uma mensagem. Cá entre nós está até mais fácil, que a gente não precisa ir, porque às vezes o encontro pessoal ele vai nos causar vai de encontro ao nosso orgulho que a gente tem que trabalhar. Ele vai de encontro, às vezes, com um pouco de egoísmo que a gente ainda tem. Mas é só a gente pegar um aparelho desse aqui, ó, mandar um WhatsApp. Mas não escreve não, manda um áudio. Porque a voz, ela toca o coração, ela toca o pensamento. E é exatamente isso que nós precisamos mudar. Nosso mindset, a nossa maneira de pensar. É ter a fé em Cristo e trazer Ele para o nosso dia a dia. Porque essa parte da lei física que fala dos fluidos benéficos e maléficos, ela funciona assim. Pensamento gera sentimento, que gera atitude. Olha a colinha. Pensamento gera sentimento, que gera atitude. Então tem uma frase que diz que também o que a nossa boca fala, o que o coração está cheio. Então a gente precisa mudar isso. Nós estamos num momento muito difícil, mas nós temos que ter gratidão. Olha que lindo, 117 pessoas conectadas. Tem muitas pessoas que não se viam há muito tempo, ou pelo menos eu não via. Então percebam que mesmo na dificuldade, tem coisa boa para a gente tirar. Tem uma passagem que Jesus fala também numa caminhada, na qual tem um cadáver de um cachorro que está um cheiro ruim, que alguém critica, e ele só vê os dentes do animal e fala que dentes lindos tinha esse animal. Então a gente consegue tirar aprendizado, a gente consegue, entre aspas, tirar vantagem de todos os momentos, principalmente nos difíceis. Porque quando está tudo bem, fica fácil a gente perdoar o outro. Mas quando está difícil aqui dentro e aqui, o desafio é muito maior. Mas é possível. É possível para todos nós que estamos aqui inseridos nesse grupo, nessa casa.
E nós temos que aproveitar esse tempo. Nós não podemos perder essa oportunidade. Na última oratória, a Daiane fala de uma questão também, salvo engano, acho que é 919, que fala disso. Que Santo Agostinho foi a encarnação que ele mais evoluiu, foi quando ele fazia um checklist, quando chegava em casa à noite, ele via onde ele acertou, onde ele errou, e no outro dia ele buscava acertar. Então, que nós não deixemos essas mágoas estacionarem a nossa evolução espiritual. Porque resolver isso é muito pessoal. Está na mão de cada um de nós. O outro não vai conseguir resolver para a gente. Pode ser que tenha até um anjo da guarda, um mentor, que faça uma ponte. Olha, aquele amigo, aquela amiga, aquele irmão, aquela irmã está querendo falar com você. Mas quem vai ter que falar somos nós. Quem vai ter que ouvir somos nós. Então não percam essa oportunidade. Façam como as crianças. Vamos conversar, vamos seguir em frente. Se não der mais para conviver, ok. Mas o importante é que a gente resolva isso para buscar novos desafios e colocar essas práticas cristãs em dia, como nós aceitamos lá em cima no nosso planejamento pré-reencarnatório. Tá bom?